Olá, eu sou o Dr. Fernando Costa, advogado trabalhista, especialista em direito do trabalho e direito processual do trabalho. E estamos aqui em mais uma tentativa de fazer esse canal funcionar. Então, com fé em Deus, dessa vez vai. Eu peço aí a colaboração dos senhores para deixar um gostei, deixar um comentário respeitoso aí na aba de comentários para a gente poder ir conversando e discutindo. Hoje o vídeo que eu estou gravando decorre de um péssimo hábito meu, um hábito meio que masoquista até, quase que masoquista. Eu tenho o costume de assistir a TV Senado. Eu sei, é vergonhoso, e eu assisto a TV Senado mais pela briga. Tá? Ontem, em uma das sessões, enquanto eu estava dando vazão para esse meu hábito, eu vi uma fala de um de nossos congressistas, né, o senador Sérgio Moro, que me chamou a atenção. Né? Teve um embate ali entre o Sérgio Moro e o Pacheco, mas um trecho em específico da fala do nosso congressista me chamou a atenção. Então, para a gente começar a conversar, eu vou soltar a fala e depois eu volto. Concordo que todos nós temos queixas em relação, muitas vezes, ao funcionamento da justiça. Concordo que houve uma reforma trabalhista que, infelizmente, acabou sendo diminuído o seu impacto recentemente por decisões supremas. Nós teríamos que voltar a esse tema, porque houve uma queda do número de reclamações trabalhistas, mas voltou a crescer, o que, a meu ver, representa um esvaziamento. Mas eu creio que esse projeto aqui não é um lugar próprio para nós discutirmos essas questões. Bom, daí pra frente pouco importa, tá? Daí pra frente ele vai discutir, vai soltar uma rusga para aí o Pacheco vem, rebate, aí ele fica um pouco contrariado ali, rebate também. É picuinha de Brasília. É divertido, quem quiser assistir depois vai lá ver. Não, já adianto, não é a melhor picuinha que você poderia assistir na TV Senado, tem melhores, mas tá lá. Quem quiser ver, quem tiver o espírito masoquista igual a mim, fique à vontade. Mas vamos lá. O que chama atenção nessa fala do nosso senador Sérgio Moro, tá? Ele acha que a reforma trabalhista teve o seu impacto diminuído, porque no começo teve a redução do número de ações trabalhistas e por ação do Supremo essas ações voltaram a subir. Então o crescimento dessas ações trabalhistas demonstra o impacto da reforma trabalhista diminuído, e ele acha que tem que conversar sobre isso. Ele quer voltar a baixar essas ações trabalhistas, o número dessas ações trabalhistas. Implicitamente, nós temos... Eu peço desculpas pelo som de fundo, tá, galera? Vaza muito aqui no meu escritório e eu ainda não sei editar o vídeo para tirar o som de fundo. Vou pesquisar e eu prometo que nos próximos vai melhorando. Mas por enquanto a gente faz o melhor que pode com o que tem. Então eu peço desculpas aí. Então, onde eu estava mesmo? Assim, é importante a gente entender primeiro, né? Ele quer voltar a diminuir o número de ações trabalhistas. Então é importante a gente entender primeiro porque na época essas ações trabalhistas diminuíram, porque caiu o número de ações trabalhistas na época que foi publicada a reforma. Então a gente volta lá no longínquo ano de 2017, e sim, faz tempo, né? Eu ainda costumo dizer que ontem, né? Mas não, faz tempo já, quando foi publicada essa reforma trabalhista. Ela trouxe algumas inovações na área do direito trabalhista, algumas deformações também, tanto que eu carinhosamente chamo ela de deforma trabalhista, não reforma trabalhista, mas isso é um particular meu. Em alguns próximos vídeos eu posso explicar o porquê. Mas uma dessas inovações que ela trouxe é a figura da condenação honorária de sucumbência. Antes, a CLT não tinha previsão normativa sobre honorário de sucumbência. Tínhamos sim a súmula 219, mas não tinha previsão normativa na CLT. E aí o legislador, até com um requinte de crueldade particular, introduziu a figura da condenação honorária de sucumbência e destacou que, ainda que o empregado tivesse aí benefício da justiça gratuita,
caso condenado, ele teria que pagar o honorário de sucumbência. Eu destaco no primeiro momento que em nenhuma outra justiça, seja na civil, enfim, você tem previsão igual. Na justiça civil, onde você tem um formalismo maior, inclusive, se você tem deferido em seu favor a justiça gratuita e é condenado em honorário de sucumbência, esse crédito é suspenso e a parte só pode te cobrar caso ela demonstre que você não é mais hipossuficiente. Isso também era assim, flagrantemente inconstitucional, porque a Constituição, artigo 5º, inciso 74, dizia, ela traiu para si que se a parte não tiver como custear o processo, ela vai ter de forma gratuita e integral a assistência judicial. Então veja, a Constituição atraiu para si, o legislador na CLT, que está abaixo da Constituição, falou, não, vai pagar o honorário se perder. Isso começou a ser alardeado, aí os jornais começaram a reportar. Conforme foram saindo as sentenças, os jornais começaram, condenaram ali em 5 mil. Fulano foi condenado em 20 mil. Eu lembro de um caso de uma bancária que se não foi mais de 100 mil, foi algo em torno. E aí, claro, o trabalhador ficou com medo. Porque claramente, qual que era o propósito dessa particularidade introduzida na CLT? Era uma ameaça velada, era amedrontar o empregado para desestimular o ingresso na Justiça do Trabalho. A intenção era fazer com que não houvesse a demanda, não que não houvesse a ofensa ao direito. Veja, tanto que eu, já advogado na época, eu percebi clientes que batiam no meu escritório para tirar uma dúvida, relatavam um caso, quando eu falava, tem isso. Doutor, eu posso ser condenado se eu perder? Eu tinha que ser honesto, falava, claro, pode. Felizmente pode, eu até tentava justificar, olha, a gente pode recorrer, eu acredito que essa medida não vai durar, toda a advocacia trabalhista paulista acredita que essa medida não vai durar. Mas o cliente falava, não, eu prefiro não. E saía. Em termos práticos, o que a gente tinha? O empregado que trabalhava em horas extras, mas não ganhava as horas extras, continuou trabalhando em horas extras sem ganhar. O empregado que tinha o seu horário de almoço suprimido, enquanto trabalhava para o patrão sem nenhuma remuneração, sem nenhuma contraprestação, continuou tendo seu horário de almoço suprimido e trabalhando para o patrão. Até mesmo um funcionário, um empregado chegou aqui para fazer uma consulta e estava com o FGTS atrasado. Não quis entrar na justiça. Falei, não, a gente tem a prova aqui. É muito difícil você perder, é quase impossível. Aí ele falou, não, eu vi no jornal outro dia, eu prefiro não entrar. Então, a gente teve sim o número de processos aí reduzido, o número de ações trabalhistas reduzido, mas pelo fator medo, pelo temor, pelo fator ameaça. Não porque equilibrou a relação entre empregado e empregador. Não porque resolveu as questões internas ali nos intramuros da empresa. Mas mais por terror mesmo. O funcionário estava com medo. E aí sim, veio a ação direta de inconstitucionalidade 5766 e declarou parcialmente inconstitucional alguns artigos e dentre eles a parte da condenação honorária. Falou, não, tal como a cível, se tiver a justiça gratuita e for condenado, vai ser condenado na verba honorária, mas essa verba vai ficar suspensa. E aí, se a outra parte comprovar que, agora ele pode pagar, beleza, cobra, se não, morre por aí. O empregado ficou sabendo, é claro, e toda aquela massa que estava com passivo trabalhista, ou seja, com problemas já guardados ali anteriores,
Quando descobriu, não, agora eu vou entrar na justiça. E aí voltou a subir o número de reclamações trabalhistas. Mas por quê? Porque tirou a ameaça, né? Tirou o fator medo. Assim, eu não sei vocês, mas um país onde você diminui o número de ações por medo da parte, né, por temor da parte empregada, não me parece estar indo muito bem. Eu costumo até dizer que não existe Estado democrático de direito numa situação em que não se respeita minimamente os direitos do empregado, do trabalhador. No final do dia é o trabalhador que faz o país avançar, é o trabalhador que faz esse país crescer. E se você tem aí reduzido o número de ações trabalhistas porque o trabalhador está com medo de exigir os seus direitos, se você precisa, em vez de pacificar a situação, em vez de equilibrar o fiel da balança e a relação entre empregado e empregador, você prefere assustar uma parte para que ele não processe a outra, para mim é a mesma coisa da pessoa que não quer ir no médico porque só tem doença quem vai no médico, só tem doença quem faz exame. Qual a vantagem da gente diminuir o número de ações por medo da outra parte? Claro, eu não espero que o nosso congressista entenda o que eu estou falando. Afinal de contas, ele é juiz de carreira, ele tinha um bom salário, ele tinha a lei orgânica da magistratura para garantir os direitos dele. Então, para ele está tranquilo. E agora a gente ainda está pagando ele um salário considerável. Para ele está tranquilo. A gente não pode se enganar, existe um lobby e existe um ataque contra a Justiça do Trabalho já há um bom tempo, tá? Já há um bom tempo. Não só a Justiça do Trabalho, os direitos sociais brasileiros estão sob ataque aí, eu digo, desde 2015. Eu lembro, eu acho que foi em 2019, quando num ato de governo extinguiu-se aí o Ministério do Trabalho. Para mim aquilo foi simbólico demais. Simbólico demais. Eu espero que um dia esse ataque termine. Eu espero que os nossos políticos percebam que não há um Estado democrático de direito sem o respeito ao trabalhador. Eu espero que o trabalhador entenda que retirar direitos dele para diminuir o número de reclamações trabalhistas não melhora em nada o nosso país. É varrer a sujeira para baixo do tapete. Pensem nisso. Eu agradeço aí para quem assistiu esse vídeo. Eu estava pensando até em fazer como shorts para postar no YouTube ou no Instagram. Ter que fazer outro. Ficou um pouco longo. Quem assistiu até o final aí, muito obrigado, de coração. Peço para deixarem um like aí, deixarem um comentário embaixo de maneira respeitosa, dizendo as suas impressões, o que vocês acham, se acham que eu estou errado por esse, aquele motivo. E na medida do possível eu vou respondendo. Espero que chegue muita gente. Abraço.